Olá, aprendiz, aqui é o Luiz Taira e nesse vídeo nós vamos ver os tipos de empate no jogo de damas. Então fica comigo e vamos ao vídeo. Se você é um aprendiz do jogo de damas, já deixa aqui o seu like e conte aqui nos comentários o que você está achando desses vídeos, se está sendo útil para você ou não. Então, muito bem, nós vamos ver sobre os tipos de empate no jogo de damas. Nem sempre uma partida de damas, ela termina com um vencedor e um perdedor. Existem algumas situações em que a partida ela pode terminar empatada e nós vamos ver como que funciona isso. Inclusive, vai ficar aqui um PDF para você fazer o download na descrição do vídeo no YouTube. Então, para entender a questão do empate no jogo de damas, eu criei aqui três princípios que você precisa entender que vai te nortear para você saber quando que é possível um empate ou não. Então, quais são esses três princípios? Quais são as três categorias de empate que podem acontecer? Número 1, repetição de posição. Então, vai ter um determinado número, de quantidade de vezes que uma posição pode se repetir. Por insuficiência de material, ou seja, você não tem a quantidade de material mínima para executar o ganho, ou então com lances só de damas, quando você tem lá somente damas no tabuleiro e quantos lances só de damas que está considerado um empate. Então são essas três principais categorias: repetição de posição, insuficiência de material ou lances só de damas. Então vamos ver aqui como que funciona. Primeiro, repetição de posição. Se uma determinada posição ela se repete pela terceira vez, e não precisa ser a repetição consecutiva, tá? Então você tem lá uma posição, aí vocês jogam alguns lances, daqui a pouco ocorre a posição de novo. Aí joga outros lances, ocorre a posição de novo. A hora que for a terceira vez, já está considerado a partida empatada. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar aqui no tabuleiro, vamos colocar aqui algumas pedras brancas, algumas pedras pretas, para você entender essa questão de posição. Então vamos pegar que estivesse numa posição assim. Então veja, tira uma foto aqui dessa posição. Essa vai ser a nossa posição base e vamos ver ela se repetindo. Vamos supor, agora a jogada da branca. Branca joga B8, H2, preta joga um G1, A7, H2, G1, A7, B8, G1, A7, B8, H2, A7, B8 e H2, G1. E olha só, chegamos na mesma posição com jogada da branca. Ou seja, essa posição já tinha acontecido antes, uma vez. Agora ela se repetiu, segunda vez. E agora a jogada da branca de novo. Então, branca joga, joga. Se continuar isso daqui, ó, jogando, aí joga. Aí brancas jogam, pretas jogam e agora é jogada da branca de novo. Repetiu a mesma posição pela terceira vez. Então, quando repete posições, está considerada a partida empatada. É mais comum de acontecer isso? Não vejo muito acontecer, principalmente na internet, isso não é comum, mas é uma forma de empate. E no Codex, que é o regulamento, dos campeonatos aqui no Brasil, que inclusive você pode fazer um download na página damasaprendiz.com.br/iniciantes, que você consegue ter acesso a vários PDFs. Aqui, lá comenta, que você precisa também que a sua planilha esteja devidamente preenchida para que você comprove que aquela posição realmente já aconteceu pelo menos 3 vezes. Agora vamos entrar no segundo ponto, no segundo princípio, que é a insuficiência de material. Então o que é insuficiência de material? É quando você não tem a quantidade mínima de peças para executar o ganho. Então precisa ter uma quantidade mínima de peças. E nós vamos ver. E existem várias situações, tá? Envolvendo quantidade de peças e quantidade máxima de lances para você considerar a partida empatada. E eu até coloquei aqui em vermelho, o que significa quantidade de lances. Quando você vê escrito, por exemplo, 2 lances, significa que é um lance da branca e um lance da preta é um lance. Aí branca joga de novo, preta joga de novo, 2 lances. Então, por exemplo, quando você vê escrito 2 lances, significa 2 jogadas de brancas e 2 jogadas de pretas. Então, voltando ali no nosso tabuleiro, Vamos supor, branca jogam B8, H2... G1, A7. Isto é um lance. Aí branca jogam H2, G1, preta jogam A7, B8. Isto, 2 lances. E assim sucessivamente, ok? E é importante ressaltar também que existe uma leve diferença na regra da Federação Mundial e a regra da Confederação Brasileira com respeito ao empate. Qual que é a diferença? A única diferença é que a regra da Confederação Brasileira ela é um pouco mais detalhada e a regra da Federação Mundial ela é um pouco mais abrangente. A regra da Federação Brasileira ela vai te citando vários detalhes, várias situações, e eu até peguei aqui pra gente analisar. E mais um detalhe, neste PDF aqui, quando você vê as posições nos diagramas, é só para ilustrar. Não significa que precisa estar nessa posição. Por exemplo, uma dama contra uma dama, a dama tem que estar aqui e a outra dama aqui. Não, essas damas podem estar espalhadas pelo tabuleiro. Eu só coloquei aqui para ficar fácil de você visualizar. Então, quais são os finais e qual é a quantidade de lances segundo a regra da Confederação Brasileira, que é a mais detalhada. O primeiro final, final 1, dama versus dama. Uma dama contra uma dama. Então, este final é considerado empatado aqui no Brasil depois de 2 lances. Então veja, 2 lances apenas de damas,
né? Então você tem uma dama aqui, uma dama preta aqui, B8, H2, G1, A7, um lance, H2, G1, A7, B8, 2 lances. Tá empatado. Então não precisa mais ficar enrolando aqui, porque não vai virar em nada isso. Já tá empatado. Então este final é considerado após 2 lances. Aí nós temos o final número 2. O final número 2, 2 damas versus uma dama, ou 2 damas versus 2 damas. Então esses diagramas aqui, olha. 2 damas contra uma dama, 2 damas contra 2 damas. É possível ganhar isso? Não. Então este final é considerado empatado após 5 lances. Voltando aqui, se eu tenho 2 damas brancas contra 2 damas pretas, não tem como ganhar isso daqui. Não tem como as brancas encurralarem as pretas ou as pretas encurralarem as brancas. Então vocês vão ficar mexendo aqui, né? Brincando de dama, né? E não vai virar em nada isso daqui. Então não adianta, né? A menos que alguém... Ah, escorreguei o mouse, né? Não, mas aí isso não existe. Então você vai ficar de um lado pro outro e ninguém vai capturar ninguém. Então depois de 5 lances, veja, 5 jogadas de brancas, 5 jogadas de pretas, está considerado empatado este final. O final número 3. Dama mais pedra versus dama, ou dama mais pedra versus dama mais pedra. É exatamente o final que a gente considerou ali em cima, só que em vez de ser dama, vai ser pedra. E aqui você começa a contar mais rápido, né? Os lances. Por exemplo, aqui, ó, 2 damas contra 2 damas. Mas vamos supor, você tem uma dama, aí eu vou tirar uma dama aqui, aí você coloca aqui uma pedra, e aqui você coloca uma pedra. Essa daqui tá indo coroa dama, essa daqui tá indo coroa dama. Então assim, chegou nesta posição, você já pode começar a contar os lances. Você não precisaria esperar fazer dama, aí espera fazer dama, e agora você já começa a contar os lances. Não, você já pode começar a contar a partir daqui, né? Entendeu? Então chegou numa posição que ficou, assim você já pode começar a contar os lances. Então vamos imaginar algumas coisas aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que tinha uma, sei lá, uma pedra branca ali, a dama preta estava aqui, aí a branca resolveu jogar pra cá, a preta capturou aqui, e agora é jogada das brancas. Deixa eu tirar aqui o tabuleiro. Jogada das brancas. Então antes da branca jogar ali, você já pode começar a contar os lances, olha. Coroou, o lance 1, né, da branca. Aí coroou aqui é o lance 1 da preta. Aí começa 2, 2, 3, 3 e vai chegar mais rápido. Então, chegou no final de 2 damas, né? Ou pedra e dama mais pedra e dama, já é considerado empatado após 5 lances. E agora o final número 4. 3 damas ou 2 damas mais pedra, ou uma dama mais 2 pedras versus uma dama no carreirão. Uma dama aqui na grande diagonal. Então, ó, nesses 3 diagramas aqui, qual que é a pior situação que pode acontecer? Se você tá jogando de pretas, o que de pior pode acontecer com você? É você ter 3 damas, certo? 2 damas e uma pedra, o que vai acontecer? Essa pedra vai coroar a dama. Uma dama e 2 pedras, o que de pior pode acontecer? Essas 2 pedras coroar a dama. E no final você vai chegar com 3 damas versus uma dama. Então esse daqui é o que de pior pode acontecer. Vamos montar essa posição aqui? Então esse daqui é o que de pior pode acontecer. Os outros também são considerados empatados. Por quê? Porque no final você vai acabar coroando 3 damas e vai chegar nesta posição aqui. E esta posição está empatado. Empatado. Depois de quantos lances? Depois de 5 lances já pode considerar empatado. E aqui vai ter uma diferença da regra da Confederação Mundial de Damas, porque lá não tem essa regra de 5 lances, né? Quando você tem questão aqui das 3 damas contra uma dama. Lá a gente vai cair na outra regra dos 20 lances somente de damas. Mas aqui, na Confederação Brasileira, você já tem essa regra que já, vamos dizer assim, já facilita a vida, né? Por quê? Porque entende-se que já não vai ter mais como capturar aqui, entendeu? Então, pra quê? O adversário vai ter que errar aqui, vai ter que entregar a pedra? Então não precisa, né, fazer isso. Então, neste final, não importa o que aconteça, as brancas não conseguem encurralar as pretas. É claro que se você estiver jogando de pretas e o seu adversário não concordar logo com o empate, caiu nessa posição, já concorda com o empate, a única coisa que você precisa, né, ter em mente é tomar um cuidado que se você simplesmente ficar jogando a dama preta de um lado para o outro, pode ter um certo problema. Por quê? Porque aí a branca, né, utilizando aí de uma certa malandragem, percebendo que você não sabe muito bem o que você está fazendo, a branca pode tentar ainda, né, encurralar essa sua dama aqui, né? Então por isso que talvez na regra brasileira já elimina aqui com 5 lances, né? Por quê? Porque aí as brancas teriam que, por exemplo, né, sair jogando alguma coisa assim, ó. E aí se você joga, vamos dizer assim, numa posição como essa, né? Você simplesmente fala, é só ficar de um lado pro outro, né? Com a dama que é. Aí ele jogou aqui, ó. Aí você pega e joga H8 A1. Aí ele pega e faz isso, ó. Leva a sua dama lá e mata a sua dama.
Mas, o que aconteceu aqui? Você simplesmente não prestou atenção, né? Porque tava lá, o seu adversário tava nessa posição, o seu adversário fez uma jogada malandra aqui, e aí você, sem pensar, já jogou aqui. E aí vai perder a partida. Então aqui, o que você deveria fazer? É ficar nesse quadrante aqui, ó, entendeu? Onde ele não consegue entregar duas damas. Então você ficaria pra cá. E aí se ele tenta ir pra lá, pra tentar matar a sua dama pra cá agora, ó, aí você joga pra cá, pra esse quadrante. Por quê? Porque agora se você continuar lá, aí ele faz isso aqui, ó, entendeu? E aí ele vai matar sua dama. Agora, se você fizer os movimentos minimamente corretos, que é no caso você vir pra cá de novo, agora não adianta, ó. Agora ele vai ter que vir pra lá, aí você vai pra lá, e assim sucessivamente. Então por isso que já tá considerado empatado depois de 5 lances. E o final número 5, aqui da Confederação Brasileira, nós estamos partindo do princípio que as brancas, né, estão com a quantidade maior de peças. Então a dama branca aqui no carreirão, mais 2 pedras, versus, ó, 2 pedras, versus uma dama na diagonal. E quais diagonais? E1 a 5, que é esse primeiro diagrama aqui, E1 a 5, ou a dama preta na diagonal E1 H4, ou na diagonal C1 H6. Então, este final é considerado empatado após 5 lances, desde que as pedras estejam localizadas antes das diagonais mencionadas acima. Então, ó, as 2 outras pedras precisam estar neste quadrante aqui, ou aqui, ou aqui. Vamos montar lá para exemplificar isso daqui. Então, imagine que aqui, vamos supor que a preta estava lá em H4, agora é jogada das pretas. O que as pretas fazem aqui? Imediatamente, sem pensar. H4, E1, controlando esta diagonal, a diagonal E1 a 5. E agora é jogada das brancas. E não há nada que as brancas possam fazer, por quê? Porque as pretas vão empatar isso daqui. Por que que dá empate? Quando controla esta diagonal e uma dama lá no carreirão e as outras 2 pedras não passam aqui, ó. Estão antes dessa diagonal aqui que a dama preta está controlando. Então, quando essas 2 pedras estiverem antes, aí você não consegue passar elas. Se elas estiverem depois, aí não adianta, né? Essa daqui vai coroar 3 damas, uma dama na grande diagonal, você vai conseguir fazer a forçada. Mas aqui, ó, não consegue passar. Não importa o que as brancas façam. Então, se ficar aqui movimentando pra lá e pra cá, não adianta. Hora que vem aqui, não adianta. Você fala, vou tentar expulsar, né? A dama lá desta diagonal. Só que aí quando abandona o carreirão, aí você toma o carreirão aqui, ó. Entendeu? E aí está empatado o jogo. Então não tem como. E aí, claro, depois que você colocou aqui no carreirão, aí você pode deixar essas pedras passarem, entendeu? Deixa elas coroar a dama, porque tá empatado do mesmo jeito. Então o importante é você ficar atento quando, caso o seu adversário não aceite o empate, ou ele não identifique isso daqui como empate, na hora que ele tentar, se por um acaso ele tentar, você joga aqui no carreirão. Você domina o carreirão. Caso contrário, você vai ficar aqui, ó. De A1 para A5, de A5 para E1, e essas 2 pedras aqui não passam. A segunda situação é quando essas pedras estão aqui, ó, G1, H2, e nós temos a dama preta controlando a diagonal E1, H4. Essas aqui também não passam, pelo mesmo motivo. Você vai ficar aqui, ó, entendeu? Nesta diagonal, esta dama aqui não adianta tentar tirar você daqui, né? Porque quando ela tentar tirar você daqui, aí você domina lá o carreirão, e aí tá empatado. Ou então, quando estiver aqui, ó, nesta diagonal, C1, H6. Pode ter a dama lá no carreirão, que não adianta em nada. Por quê? Porque você vai ficar aqui, ó, entendeu? Ó, não vai conseguir passar. Não consegue passar. Fica pra lá e pra cá. Não adianta, né? Tentar expulsar essa dama aqui. Não adianta. Volta. Hora que ataca aqui, tentando arrancar ela dessa diagonal. Aí você toma o carreirão. Então sempre essa ideia, né? De dominar o carreirão, a grande diagonal. E se essas damas estiverem nessas diagonais, na Confederação Brasileira já é considerado empatado depois de 5 movimentos. Por quê? Porque não tem como, né? Você conseguir passar. Então quais são as diagonais? Esta daqui e esta daqui. Está descrito lá no nosso manual aqui, no nosso PDF. E aqui eu mencionei que isso é uma ideia interessante, né? Por quê? Porque caso você esteja jogando de pretas, por exemplo, né? Nessa situação, vamos supor que, sei lá, estivesse a sua dama aqui em A5 ou sua dama lá em F8. E aqui era a jogada da branca. E a branca pegou, ou a branca tava aqui, né? Aí a branca pegou e jogou aqui, ó, G3H4. Aí o que você faz? Imediatamente você já vem F8, H6, ó, e ocupa essa diagonal. E você já sabe que tá empate, que não vai ter como essas 2 pedras passarem. Por quê? Porque você conseguiu dominar essa diagonal. Diferente de, por exemplo, você não sabe isso, aí você fica aqui, ó, nesta diagonal. Aí esse aqui vem, aí você fica lá, vai por aqui. E aí fica naquela. Aí sai da frente aqui, aí essa daqui vai passar, faz dama lá, faz dama aqui. E aí depois é só passar essa daqui e pronto. Então assim, aí você deixou de empatar porque você não soube dominar as diagonais que eram referentes ao empate.
E lembrando sempre que as pedras brancas têm que estar antes dessas diagonais aqui, entendeu? E é claro que pelo tabuleiro ser simétrico, isso vale também para as pretas. Então, se você inverter o tabuleiro, seria D8H4, D8A5 e F8A3. E só ressaltando as diferenças, né, das regras, o final 1, 2 e 3, mencionado acima, pela Federação Mundial, está considerado empatado depois de 5 lances. Então, este final aqui, ó, final de dama versus dama, que aqui no Brasil é considerado após 2 lances, pela Federação Mundial é 5 lances. Final 2, dama, 2 damas versus dama, ou 2 damas versus 2 damas, também 5 lances. E o final 3 também, pedra e dama, mais pedra e dama, também empatado após 5 lances. E aí a única diferença vai ser no final 4, quando nós temos ali as 3 damas versus uma dama no carreirão, ou esse final aqui, né, com 2 damas antes, uma dama no carreirão, que a Federação Mundial não especifica esse tipo de critério, mas na regra, na Confederação Brasileira, no Codex, ele exemplifica e eu acho muito interessante para você evitar ficar, enfim, ter que contar, imagina, você tem que contar 20 lances aqui até você considerar empate, sendo que obviamente já tá empatado, e se o adversário não quiser, não empate, aí vocês vão ficar lá mexendo dama para um lado, dama para outro, dama para um lado, até dar 20 lances. É claro que normalmente, principalmente em campeonatos, não chega a esse ponto, né? As pessoas já têm uma certa noção e já desistem antes, assim, já propõem empate antes. Mas vamos lá ver o nosso terceiro, né? O nosso terceiro critério de empate. A regra dos 20 lances, quando tem só lance de damas. Então, se durante 20 lances sucessivos ou consecutivos, aqui tem que ser sequencial, né? Lance só de dama. 20 lances de damas brancas e 20 lances de damas pretas. Lembra? Questão dos lances. Um lance é um lance de branca, uma jogada de branca, uma jogada de preta, isso é um lance. Então, 20 lances seguidos, só de damas, não teve nenhuma captura, nenhuma pedra se mexeu, vai ser considerado empate também. E essa regra, ela faz muito sentido quando você cai num final de 3 damas versus uma dama, e essa uma dama não está no carreirão. E aí, nesse caso, seria possível efetuar o ganho quando você faz a forçada, ou triângulo de Petrov, pé de galinha. Mas quem tá com as 3 damas precisa saber executar o ganho. Caso contrário, ele não vai conseguir. Então, por exemplo, nesta posição aqui, é possível as brancas ganharem a partida? Sim. Por quê? Porque ela tem 3 damas, uma dama está no carreirão e a dama preta está fora do carreirão. Se as brancas souberem executar o que nós chamamos de forçada, ou triângulo de Petrov, ou pé de galinha, enfim, as brancas estão ganhas. Porém, é preciso saber ganhar. Você precisa conhecer o tema de ganho. E não é tão simples assim. Você precisa conhecer o algoritmo de ganho nesta posição. Caso contrário, a branca vai ficar mexendo para lá e para cá, a preta vai ficar mexendo, branca vai mexer, preta vai ficar mexendo. Claro, não vai mexer para cá, né? Porque senão mata aqui, mas enfim, é só você dar os lances aqui que não sejam entregando a sua dama, e isso aqui vira empate, né? Não consegue levar por um ganho, por quê? Porque você não conhece a teoria, você não conhece como montar o triângulo, como você efetuar o ganho com as 3 damas. Então, nestes casos, é interessante você contar os lances, principalmente você que tá de pretas. Você percebe aqui que o seu adversário, ele não sabe executar a forçada. Então, você começa a contar. Fechou 3 damas, então vamos supor que tivesse uma pedra aqui, né? Tivesse uma pedra ali, e aí agora a jogada da branca, a branca vai lá e ó, coroa mais uma dama. Fez 3 damas e tem uma dama no carreirão. A partir de agora vão ser só lances de damas. Agora a jogada da preta. Então a preta começa a contar. Ela jogou 1, aí, sei lá, a dama branca joga uma jogada. Aí 2, aí 3, aí 4, aí 5, e aí fica nessa. Aí você vai contando, aí você vê que o seu adversário ele não sabe o que fazer. Deu 20 lances, está empatado. E aí o nosso amigo aqui de brancas vai ser penalizado com empate, porque não soube executar a forçada. Então, nesse caso, é interessante, né, você contar os 20 lances. E só uma informação, já foi comprovado que é possível você executar a forçada em 13 lances. Então, se você fizer 3 damas, uma dama no carreirão, em 13 lances você consegue sim efetuar a forçada. Então, 20 lances é tempo de sobra para você conseguir executar a forçada. E aqui eu deixei por último, né, que também é uma forma de empate, que é o empate por comum acordo, que na verdade este é o mais normal. Por quê? Porque normalmente os jogadores, principalmente o jogador forte, eles chegam numa determinada posição, eles já sabem que aquilo ali não vai virar mais em nada e eles concordam com o empate. E também o capítulo 10 lá do Codex fala sobre como você propor o empate, você efetua o seu lance, anota na planilha e estende a mão, oferece o empate para o seu adversário durante o seu turno. E aí o seu adversário pode aceitar ou não, ele não é obrigado a aceitar. Então, às vezes, né, já vi também pessoas tentando oferecer empate numa partida, por exemplo, que ele iria perder, que ele estava numa posição ruim, ele viu que talvez
ia perder e aí ele oferece empate. Eu não acho nem ético, né, fazer isso. Porém, são coisas que acontecem. Então, o seu adversário não é obrigado a aceitar o empate. Se ele efetuar um movimento ou se ele falar não concordo, então a partida prossegue. Mas é uma forma também, né, de você evitar ficar contando lances desnecessários, aquela coisa toda. Então, os dois concordam, né? Chegou numa posição, não como essa, né? Mas, por exemplo, uma posição assim, que a dama preta já está controlando o carreirão, mesmo que você tenha 3 damas, você sabe que você não vai conseguir, pelos seus méritos, executar o ganho. Então aqui você já concorda que é um empate. E um outro ponto interessante também é que geralmente se você joga, né, com tempo no relógio, a menos que você estiver jogando aí na sua cidade com seus amigos, mas geralmente a gente joga com tempo, principalmente na internet é tudo com tempo. E o tempo ele pode ter acréscimo por cada lance jogado ou não. O que é acréscimo? Quando você tem lá uma partida de 5 mais 3, significa que você tem 5 minutos para efetuar os seus lances, mais 3 segundos de acréscimo para cada jogada que você efetuar. Então você, vamos dizer assim, teoricamente, é mais difícil do seu tempo cair, por exemplo, numa forçada, quando você precisa executar uma forçada, e aí o seu relógio está curto, mas você executa rápido os movimentos, você vai ganhando segundos que vão te servir para te dar o tempo necessário para você executar uma posição de ganho, por exemplo. Agora, imagina que o seu adversário, né, ele está com pouquíssimo tempo ali no relógio, ele não tem, o relógio de vocês não tem acréscimo, então é 5 minutos fixos, e você sabe que vai acabar o tempo dele. E aí você fica lá só enrolando, né, para poder dar o tempo de acabar o relógio, né, de acabar o tempo do seu adversário. E aí? O que você faz? Você propõe empate, se vocês caíram numa posição de empate, ou você fica lá enrolando? Cada um fica aí para pensar. E aqui no fim do PDF eu deixei, né, uns prints da tela, como que você propõe empate jogando na internet, no site Lidrot e no site PlayOK, que é onde as pessoas mais jogam. Muitas pessoas têm dúvida, como é que eu faço para propor empate? E geralmente é no aplicativo. No computador é muito fácil, né? A própria tela ali, onde você está jogando, já aparece os botões para você clicar, a mãozinha, né, para você estender o empate ou para você desistir a bandeirinha, mas se você estiver lá no aplicativo do Lidrot, por exemplo, você tem que ir lá, né, na partida, na tela da partida, você clica aqui embaixo, ó, nesses 3 pontinhos, vai aparecer a janela propor empate. Aí você clica em propor empate. E se o seu adversário propôs empate para você, vai aparecer uma notificação aqui para você aceitar ou não o empate. E no Play OK, você vai lá em cima, nos 3 pontinhos lá em cima, quando você estiver jogando a partida, e seleciona aqui a opção empate, você vai enviar uma proposta de empate para o seu adversário. E também vai aparecer lá para ele se ele quer aceitar ou recusar a sua proposta de empate. Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado clara a questão dos empates no jogo de damas, e se você quiser baixar o PDF, basta você acessar o link aí na descrição do vídeo no YouTube, e se você é um aprendiz, eu recomendo que você acesse damasaprendiz.com.br/iniciantes, e aqui nós temos um kit do damista iniciante. Você deixa seu e-mail, clique em fazer download e aqui você vai ter já pelo menos 7 PDFs mais uma videoaula ensinando alguns princípios básicos do jogo de damas. E entre os PDFs você vai ter a regra oficial do jogo de damas, segundo a Federação Mundial, você vai ter a regra dos campeonatos, que é o Codex, que é esse e-book aqui, né, onde você tem também a regra do empate. Então você vai ter este e-book aqui, que é o Codex, regulamento oficial das competições aqui no Brasil, uma tradução, né, que eu fiz sobre as regras do jogo de damas, segundo a Federação Mundial, isso aqui direto do site da Federação Mundial, uma tradução dos escritos originais em inglês, que você pode acessar o link por aqui também. E lá nós temos outros PDFs, né? História do Brasil, história do jogo de damas aqui no Brasil, um PDF também contando sobre isso, um e-book, né? A história moderna do jogo de damas, como surgiu, as 48 aberturas do jogo de damas, como ser um grande mestre internacional e os tipos de empate, sem contar a nossa videoaula aqui de aproximadamente 30 minutos com os conceitos básicos do jogo de damas, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu comentário para eu saber o que você está achando desses vídeos e nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Um forte abraço e até mais.